Hoje nós vamos fazer a aplicação da terceira aula do módulo Profetas Maiores. Nós já passamos aí por Isaías parte 1 e Isaías parte 2. A primeira parte de Isaías do 1 ao 39, e a segunda parte do 40 ao 66. Lembrando que o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías é o maior livro da Bíblia, Só fica para trás aí dos Salmos, na questão de capítulo, que tem 150, mas dos demais ele é o maior. E nós entendemos também a questão de profetas maiores. Não tem a ver com grandeza, mas sim com o tempo de que profetizou. Outra coisa também que nós temos que levar em conta é que Isaías é uma miniatura de toda a Bíblia. Ele é um resumo de toda a Bíblia, dividido em duas partes. A Bíblia contém 66 livros, Isaías contém 66 capítulos, divididos ambos em duas partes. Isaías do 1 ao 39, do 40 ao 66. A Bíblia são divididas em duas partes também, o Antigo Testamento sendo 39 livros e o Novo Testamento 27 livros. Então hoje nós vamos falar do conhecido, o profeta chorão. Tem um motivo para chamar o Jeremias de profeta chorão. O estudante ele pode ver isso aí no livro, que ele é chamado por chorão, não é à toa. Existem razões para tal afirmação. Na Vulgata Latina, o livro recebeu o nome de Profecias de Jeremias, e nas versões siriacas e arábicas, o nome da profecia do profeta Jeremias, conforme a tradição judaica, literalmente é profeta Jeremias. Primeiro, o mais importante entre os profetas é considerado, que ele está na ordem, seria, se fosse colocar em uma ordem, seria Jeremias, Ezequiel e Isaías, e depois os 12 profetas menores, que seria aí Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. A sequência de 12 profetas maiores que seguiria aí posteriormente Jeremias. Jeremias significa o Senhor será exaltado, ou é exaltado, ou ainda, o exaltará. Seria o significado de Jeremias. Ele deve ter profetizado aí durante uns 40 anos ou mais, pois começou a profetizar no 13º ano do reinado de Josias, isso cerca de 629 antes de Cristo. Então nós vamos entender um pouco sobre a vida de Jeremias. Nós vamos ver que ele foi um dos profetas que é muito comum. As profecias de Jeremias vai ter muita coerência com a nossa vida hoje, porque o que acontece nos dias de hoje? Hoje a gente prega para as pessoas, a gente fala de Jesus para as pessoas, e o que as pessoas fazem? Não está nem aí, ninguém liga, as pessoas não estão nem aí. E Jeremias ele vai passar por isso, ele vai se sentir estranho, porque Deus mandava ele falar as coisas, ele falava as coisas, mas o pessoal não estava nem para ele. E aparentemente, embora as profecias dele aconteciam, o que ele pregava acontecia, só que o sentimento de Jeremias era de um inútil, era mais ou menos assim, não tem semente nenhum, do que eu falo as pessoas não estão nem aí. E às vezes a gente até se depara, provavelmente você já tem esse sentido dessa forma, você vai pregar para alguém, você fala de Jesus para alguém, a pessoa ouve você ali por educação, mas no final das contas você percebe, você sente que as pessoas não estão nem aí. Embora a gente tenha que ignorar isso, que a Bíblia nos ensina a ignorar esse sentimento, que ele não é bom,
e continuar pregando, porque a Bíblia fala para nós pregar a tempo e fora de tempo. Então, é muito comum essa parte de Jeremias que ele vai pregar, e o problema todo é que em Jeremias ele prega e ele vai pregar algo que ninguém quer pregar. Ele só vai pregar que o negócio vai piorar, embora ele mostre que Deus vai dar o escape se o povo se arrepender, mas ninguém quer profetizar, ninguém quer chegar para você, Deus te dá algo sobre uma pessoa para você exortar ela, Deus está te mandando ali, vai lá falar para fulano assim, assim, assim. A gente treme na base, Senhor, vou falar isso para fulano. E aí quer ver ainda pior se a pessoa for uma autoridade, se for um líder, for uma pessoa, e você chegar para falar. E a situação de Jeremias era essa. Ele foi chamado para falar para elite, para governos, para reis, para sacerdotes. Então ele foi chamado para corrigir, para exortar esse povo. Então ele se vê numa situação muito difícil por causa dessas coisas. Jeremias, sacerdote de nascimento, era sacerdote que habitou em Anatote, um povoado que pertencia à tribo de Benjamim, cerca de 4,5 km aí, né, a norte de Jerusalém. O povoado era residência de levitas e sacerdotes. Ainda se discute se Ilquias, o pai de Jeremias, era o sumo sacerdote daquela ocasião de Josias, né, Iuda, que foi consultado sobre o livro da lei. E segundo de Reis, capítulo 22, versículo 8, é de se supor que Jeremias pertencia à nobreza da família sacerdotal. Então, é essa colocação que eu fiz agora. Ele possuía uma linhagem aqui, né, diga-se de passagem aqui, uma linhagem sacerdotal. Ele foi chamado para falar aos seus colegas de ministério, às autoridades, né? Então é por isso que ele vai se ver na situação difícil. O estilo de Jeremias é mais rústico, né? Ele é um pouco diferente do de Isaías. Teria ele nascido e crescido num povoado do interior. Então, embora ele tenha essa linhagem, ele era uma forma, e a forma das coisas que ele usa dá a entender que ele não era tão nobre quanto Isaías, que nós aprendemos que Isaías era da corte, né, era sobrinho do rei e já tinha ali contato com as autoridades. O período histórico das profecias de Jeremias foi chamado de ofício de profeta no 13º ano de Josias, numa época de grande perigo para o pequeno reino de Judá. Jeremias recebeu a missão de profetizar para a cúpula, que eu acabei de colocar, governamental, e precisou se afastar do companheirismo dos demais profetas. Como assim? Deus chama você para uma obra, e quando Deus te chama como autoridade para falar, você não pode ter amizades, ficar de chamego, aquelas amizades assim, não, você sabe que nós aqui fecha juntos, essas coisas assim. Não. Jeremias se viu na obrigação de afastar, porque ele sabe que o que Deus tinha para aquele povo ali não era correção. E nós aprendemos, e nós sabemos disso, que Deus ele corrige, né, João vai escrever, que ele vai corrigir e vai açoitar, vai corrigir literalmente quem ele ama. Quem não tem compromisso com Deus, quem Deus não tem compromisso com ele também, não tem, Deus não vai se preocupar. Mas você que decidiu servir a Deus, Ele quer que você sirva da melhor maneira possível. E aí Jeremias ele tem que se afastar das suas amizades, porque ele era da linhagem sacerdotal, ele era do meio ali, do povo que devia passar a verdade, a realidade, e não passava. Então agora ele se vê numa ocasião de afastamento. Aqui o que eu entendo aqui, qual é a aplicação que eu trago aqui para vocês? Que vida de profeta
embora as pessoas não tenham um entendimento correto do que significa isso, ser um profeta de Deus, porque as pessoas enxergam um profeta de Deus hoje é o quê? É chegar no lugar, ter moral, é chegar no lugar, ser bem servido. Não é assim que funciona hoje? As pessoas pensam isso. É chegar na igreja, ser a autoridade maior ali, que está responsável por todos os outros, mas o verdadeiro pastor, o verdadeiro sacerdote que Deus instituiu para cuidar, ele sabe que ele é o maior servo do contexto dele. Ele é o que serve os outros. A pessoa que tem a chamada para o obreiro, ele é o maior servo da igreja. Ele tem que servir, se você está no cargo de pastor, você tem que servir o evangelista, o presbítero, o diácono, o auxiliar, o membro. Você tem que servir a todos. Então você foi chamado para servir a todos. Esse era um problema. Que as pessoas hoje, no contexto que nós vivemos, eles entendem que a pessoa é uma pessoa de Deus, uma autoridade, ela era para ser servida. E o que Jesus ensinou? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele ensinou isso, que quem quer ser o primeiro, que faça o quê? Que sirva a todos. Por que isso não entra na nossa mente? Por que nós não conseguimos similar isso ao ministério? Quem quer ser maior, quem quer ser grande, seja o menor. Como que é ser menorzão? É fazer o que os servos fariam. Mas olha o meu nível, olha o meu grau, olha o meu anel de doutorado. Como assim? Então uma vez, até me questionaram essa questão de anel, falando disso aqui, até lembrei, porque a pessoa depois que ela se torna graduada em alguns níveis de estudo, aí a pessoa já pode usar um anel, essas coisas assim. Só que tem pessoas que às vezes não tem graduação nenhuma, às vezes faz um curso básico em alguma coisa, já vai lá, compra um anel e porque ele quer ser visto ali como alguém importante. Eu sempre preguei a questão de é melhor você chegar num lugar que ninguém dá nada por você e Deus faz acontecer, do que todo mundo espera. Está chegando aí a Débora, está chegando aí o fulano de tal, e chegar lá na hora que você pega o microfone, na hora que você vai falar, mas falaram tanto de fulano. É porque quando a gente desce uma questão de humilhar-se para Deus, né, porque isso basicamente seria uma questão de humilhação para Deus, né? Um pensa assim, que se humilhar, se envergonhar, né? Ser envergonhado perante os outros. E aí quando a gente chega nesse patamar, a gente entende que para Deus não é uma forma de se humilhar, é simplesmente servir e adorar, a gente meio que esse ego ele some, né? Com o tempo ele vai diminuindo e consequentemente Deus não, né? Muito boa sua colocação. Muito boa mesmo. É isso que as pessoas não entendem, que o se humilhar para Deus é o ser mais exaltado do planeta Terra. Ou seja, quanto mais você humilhar para Deus, não tem nível na Terra que supera isso. E é isso que não entra. Muito bacana. Não entra isso. Então é essa mentalidade. Quando a pessoa tiver essa mentalidade que o humilhar para Deus não é humilhar, que quando eu me humilho para Deus, não tem nada que supera isso. Então, ou seja, a pessoa que está alinhadinha com Deus, não tem nada superior a isso não, gente. É só uma forma de se curar, para falar a verdade. Quem é que vai contender com Deus quando você está cheio de Deus? E a pessoa cheia de Deus, ela releva. Nossa, mas você releva. A pessoa cheia de Deus, você releva. É igual aquela frase que eu acho muito bacana: é melhor você ter paz do que ter razão. Então, se é para manter minha paz, tá bom. Entende isso? Só que por que nós temos essa dificuldade? Nós somos assim. Gente, se até o primeiro módulo, o primeiro momento, você até aceita, depois você fica, não, mas isso não está certo, não, mas não sei o que, não sei o que. Entende? Ainda que você resistiu à situação, aconteceu. Você resistiu, mas você lá sozinho, você não sabe que eu estou certo. Você sabe que eu não estou. Gente, não precisa disso. Não joga fora aquele momento lindo que você sobreviveu, porque de você resistir ali àquela tentação,
você saiu vitorioso. Então, faça valer. Aí você sai, não, eu vou lá resolver isso. Não. Olha só, Senhor, você viu? Então faça valer. E aí essa é a questão. E aí ele se vê nessa situação que o Jeremias, ele vai profetizar. Gente, e a chamada de Jeremias aqui é num contexto todo ruim, gente. Tudo é uma questão que, se você pudesse escolher, Jeremias não escolheria. Eu disse, não, Senhor, não quero. É tanto que quando a primeira vez que Deus vai falar com Jeremias, eu sou uma criança, que provavelmente ele era muito jovem, que Deus já começou a ter um contato com Jeremias. Eu sou muito jovem, eu sou uma criança, e ele já vai tentar sair fora, porque apesar de ele ser uma criança, mas a situação não estava propícia para um profeta, até porque você vê muito por aí, aparece muito profeta do caos aí. Muitas pessoas, quando surge uma pandemia, vai acontecer isso. Surgiu uma catástrofe aí, vai acontecer isso. Depois que já aconteceu, aparece muito profetas aí fazendo umas profecias aí, que eles já vê que é coisas óbvias, que você vê o resultado. Então aparece muito. Então, e a Bíblia também, ela já nos deixa muito claro da sequência, do trajeto do mundo, o que vai ser, o que vai acontecer. Então a gente não precisa chegar aqui e ficar, e aquela profecia lá, você acha que aquilo é sério? Não sei o quê. Então tudo você avalia de acordo com a Bíblia. Vai para a Bíblia, vê se confere. Se não confere, é gente querendo aí, Estado querendo se aparecer, querendo fazer nome. Então, a dificuldade dele, vou pegar um exemplo clássico aqui de minha esposa, né? Eu vou chegar para minha esposa e falar assim, certo, hein? Deus está mandando falar assim, porém, eu convivo com ela todos os dias. Eu acho que uma das maiores dificuldades dele é essa, porque conviveu que ele falou, poxa, se já é difícil você falar para um conselho com um amigo, imagina falar sendo um porta-voz de Deus, né, para o povo consertar. Aí sim que tinha mais dificuldade. E uma coisa também, Johnny, que é ruim, às vezes você dedica a Deus, nós dedicamos a Deus, nós queremos ter um relacionamento com Deus, nós queremos ouvir a voz de Deus, nós queremos ter um contato com Deus. E às vezes no contexto que você está, aí Deus vai te usar para você falar para alguém, e alguém fala assim, alguém falou alguma coisa para esse irmão. Eles não dão crédito, gente. As pessoas quando, por isso que Jesus é perfeito demais, porque ele vai falar que um profeta, ele não tem valor na sua pátria. E olha a situação. Nós preferimos acreditar em tudo que uma pessoa que vem de fora fala para nós, mas que uma pessoa que a gente conhece, sabe que é uma pessoa de boa índole, sabe que é uma pessoa que não tem problema, Deus usa para nos falar conosco, e nós, eu acho que, será que o pastor não falou alguma coisa com esse irmão? Rapaz, imagina, agora, olha só, me acompanha aqui, imagina como é que é difícil um pastor pregar. Para pensar. Deus dá uma palavra para o pastor, aí você fala, ele está falando isso aí porque eu contei aquilo lá para ele lá. Olha que dificuldade, gente. Não é fácil não ser pastor. Imagina, para você se coloca no lugar de um pastor agora, assim, Deus te deu uma palavra ali, e aí agora você vai aplicar aquela palavra, e Deus está falando tremendamente, a pessoa, eu acho que está falando isso por causa daquilo lá que eu falei com ele, sabe qual é? Aí você pode dizer assim, mas o Espírito vai testificar que é de Deus aqui. Não, mas tem pessoa que não está ligada no céu, e Deus quer chamar a atenção dela mesmo, quer corrigir ela para ela se ligar, e aí você vê a situação do pastor. É por isso que eu vejo, não é fácil a vida de um pastor, porque o pastor está ciente de tudo, ele tem que resolver os problemas dele, tem que resolver o problema da igreja, tem que fazer isso, e aí quando Deus, é por isso que o pastor, ele fica muito contente quando vê uma pessoa cheia de Deus, e aplica o que tem de ser aplicado ali, para não dizer que é por causa disso que falou. Então não é fácil. A vida de Jeremias a situação de Jeremias, se ele pudesse escolher, ele não escolheria, porque as coisas não era favorável, os acontecimentos ali não ajudava a pessoa a animar essa questão de profeta.
No Egito, o Egito se uniu todas as tribos e se tornou um líder máximo, o Psamético. Esse fortalecimento se deu durante o reinado de Manassés, Jerusalém, depois o Egito de Faraó Neco, no Egito. No entanto, depois de Nabolazar derrotou o Faraó Neco, o Egito da batalha de Carquemes, a partir de Nabolazar, fez que o rei de Judá, Joaquim, ficasse como seu vassalo. Depois de 3 anos, Joaquim se rebelou e morreu. Da Babilônia, o Egito tornou uma grande potência sobre o governo de Psamético, e Jerusalém decidiu fazer aliança com ele. Aqui, no entanto, aqui no momento de invasão, o Egito decidiu fazer algumas alianças, e aí nós vamos entender o porquê da chamada de Jeremias. Na realidade, a cidade de Jerusalém ficou cativa do Egito antes de ser totalmente subjugada por Nabucodonosor. Então foi profetizado que Nabucodonosor viria. Deus levanta Jeremias para falar que Nabucodonosor ia tomar Jerusalém, ia dominar tudo. Porém, o povo não estava nem aí. O povo não dava ouvido. E agora você imagina a frustração de você profetizar algo que Deus mandou você profetizar e as pessoas não ouvirem. Porque é igual aquela pregação. Você vai pregar e você prega, depois você se sente numa situação, meu Deus, parece que o céu estava de bronze, parece que ninguém me ouviu. Mas Deus, ele tem as suas maneiras de trabalhar. Às vezes você pensa que ninguém te ouviu, aquela mensagem não é para ninguém. Depois a graça de Deus faz com que alguém dá testemunho daquele acontecimento, daquele dia que você achou que era, não sei o que aconteceu, parece que nada fluiu, e alguém chega e dá testemunho, aquele dia que você falou isso aqui, Deus falou comigo naquele dia, aí dá uma aliviada. Mas até chegar uma pessoa para falar isso, para dizer isso, para tirar aquele peso das costas, a pessoa sofre bastante. Por isso que a vida de pregador, a vida de ensinador, a vida de um pregador em si, um pastor, não é fácil, porque muitas pessoas ali julgando ali a atitude do profeta. Quando eu estou falando aqui, eu estou falando de pessoas chamadas por Deus, porque você quer ver você ser rejeitado, é você fazer a vontade de Deus. Não tem, gente, é muito assim, se você for olhar, parece um paradoxo. É fazer a vontade de Deus e ser rejeitado, porque é isso que a Bíblia prega. Você quer ser amigo de Deus? Constitui-se inimigo do mundo. Quem quer isso para a vida? Quem quer ser rejeitado? Ninguém quer ser rejeitado. Só que nós estamos trabalhando muito essa questão, que é melhor ser aceito no céu do que ser recebido por todo mundo no inferno. Ser aceito no céu por Deus, que você foi rejeitado aqui no mundo, que ninguém... Então, do que ser aceito por todo mundo e ir para o inferno. Então, não é fácil, a vida do profeta não é fácil. Jeremias, ele é um dos profetas que mais sofre na questão de profetizar, porque os outros ainda estavam numa situação, alguns aqui estavam numa situação melhor, como você vai ver Daniel, você vai ver Isaías, eles vão profetizar, mas a situação deles não é tão crítica igual a situação de Jeremias, porque a rebeldia era tanta e Deus falou que ia levar o povo cativo, e agora não tem mais jeito. Deus falou que vai levar, acabou, vai levar. E o pedido agora é para que o povo se arrependesse. Jeremias, ele vai chegar para o povo e vai dizer: Deus vai levar todo mundo em cativo, vocês têm que se arrepender. Só que o se arrepender ali era só para amenizar, porque o levar já estava certo. Porque Deus, ele não é, a Bíblia diz o quê? Que Deus, ele é tardio para se irar. Então, para chegar no momento de Deus se irar, é que nenhum ser no planeta já suportaria. Então, quando Deus deixa isso, não, aí basta. Porque é aquele momento assim, nada mais suportaria. Ou seja, você como humano, nós somos violentos demais. Olha como é que nós não sabemos viver a Bíblia da forma correta. A Bíblia fala que se teu irmão pecar contra ti,
Até 70 vezes 7 no dia você tem que perdoar ele. Bom, na terceira vez. É no dia, também era no dia. Não. No dia, moça. Mas e já está claro isso, porque é impossível alguém pecar contra você. Vamos dizer que eu acho que nem 70 vezes não dá para a pessoa pecar contra você. Mas aí Pedro vai chegar assim, tem quando que a pessoa deve perdoar ele, um ao outro? É 7 vezes? Pedro, não é 7 vezes, é até 70 vezes. A terceira vez que a pessoa já chega para nos pedir perdão, você já dá aquela respirada forte, assim, você já está de brincadeira comigo, né? Não tem como. Nós somos assim. E aí? Tem que ter muita maturidade para viver. É isso que eu digo. Para viver a Bíblia tem que ter maturidade. Porque senão você não vai. E a pessoa chega na segunda vez assim, mesma coisa, de novo. Eu acho que a maturidade atualmente no século que nós estamos vivendo é uma coisa que anda um pouco escassa. Eu falo assim, não é nem uma questão de viver a Bíblia como um total, entende? Porque, por exemplo, chegou um sei para mim hoje cedo, né? Fiquei para ela assim, tem que fazer isso e isso. Aí a pessoa chegou na minha casa e pensou assim, eu falei, o que foi? Aí eu comecei a acordei cedo, hoje nunca acorda cedo. Nunca. Aí hoje acordou cedo, né? Se estressou com o mundo, acordou uma horário. Aí eu falei, gente, cadê uma autoridade dessa coisa? Pois é, coisa. Não tem simplesmente para viver uma vida normal. Coisa simples, né? Coisa simples, coisa básica, sobrevivência. Então eu falo assim que a maturidade hoje, tanto para a gente trabalhar com as pessoas, a gente viver em sociedade, ela está bem escassa. As pessoas são bem dadas, né? Assim, ultimamente, porque tudo é motivo de humilhação. Tudo é motivo de se acreditar. O que o inimigo, nossas almas, ele quer, te fazemos de vítima. Aconteceu isso. Não sei o que, ele já começa a colocar na nossa mente. Uma coisa que mais me assusta é porque nós sabemos fazer o certo, mas nós preferimos dar ouvido a coisa ruim. Que ele fica colocando, olha, isso não é certo, isso que está fazendo com você. É igual quando a gente começa a servir a Deus, a gente entende, a gente começa a ver as pessoas indo embora, né? A gente chega numa situação que a gente está completamente sozinho, assim, fisicamente de pessoas. As pessoas vão embora mesmo. E a gente chega no mesmo dia para chorar e a gente fala assim, Senhor, só tenho você. É ridículo chorar por causa disso. Se a gente tem a Deus, a gente não fica chorando por causa disso. Mas é isso que nós não entendemos. Sim. É que se nós temos Deus, nós temos tudo. E aí acontece, e vai mesmo, tá? Se você for seguir, nessa aula nós estamos falando muito sobre isso. Se você for seguir a Deus da forma que agrada a Ele, pessoas vão te abandonar, moço. Porque você não vai ser aquela pessoa que vai aceitar ficar convivência com Ele. Você não vai, por que você fala assim? Não, porque a nossa forma de vida é diferente e vai contra os meus princípios e tal. Não, mas Deus é amor, não sei o que, é isso que acontece. Então, o que Deus quer é o coração e etc. Então, o contexto é esse. É por isso que é muito difícil, né, servir a Deus hoje de uma forma que não entristeça o Espírito Santo, porque a gente fica dividido se a gente faz a vontade de Deus ou se a gente agrada a todos. E aqui bate muito nessa tecla. Então, Jeremias, o profeta chorão, ele vai se lamentar muito por causa dessa questão, porque ninguém ouve ele, só que ainda ele insiste. Tem até um diálogo dele com Deus aqui, que é bem interessante. Quando chegar lá a gente comenta mais. Apesar de Josias se humilhar e realizar uma grande reforma espiritual e política na nação, passou sobre o povo o juízo de Deus devido ao reinado de Manassés. Manassés, para quem não sabe, né, é o filho de Ezequias, né? Nós aprendemos isso aí lá na aula de Isaías. Nós comentamos um pouco sobre ele, que ele foi o pior rei, um dos piores reis. Eu acho que Acabe ainda consegue ser pior que ele, mas ele foi um dos piores reis de Israel, de Judá. Porém, de Israel do norte, né, ele
foi um dos piores reis, porém ele fez uma coisa digna de admiração, que é, no final, ele se arrependeu. Quando Jerusalém foi destruída, na terceira de invasão, 14 anos depois da primeira, Jeremias foi deixado na terra, mas forçado pelos homens da cidade, foi levado para o Egito. O povo da cidade não teve consideração por aquele que profetizara a destruição da cidade e chorara por ela. Então o pessoal não estava nem aí que as profecias de Jeremias estavam certas. Ninguém, aconteceu, mas o pessoal devia ter medo, né? O camarada falou e aconteceu, era para ter um pouco de respeito pelo ofício, pelo menos. Se algum crédito pode ser conferido a Epifânio ou ao autor que leva o seu nome, Jeremias teria sido morto por apedrejamento pela população de Táfnis, no Egito, e sepultado numa das tumbas de Faraó. O escritor árabe afirmou que Jeremias foi levado à força para o Egito pelos judeus depois da tomada de Jerusalém. No Egito foi colocado num poço, depois apedrejado, né? Isso aqui foi momentos finais da vida de Jeremias. Então ele foi levado, foi jogado num poço cheio de lama. A afirmação de que Jeremias teria sido morto por apedrejamento teria sido confirmada anos mais tarde por Tertuliano e Jerônimo, mas os documentos desapareceram. Considerações sobre o livro. Jeremias fala que o que lhe vem ao coração e revela ao estudante seus pensamentos mais íntimos. Ele expressa seu sentimento, sua dor, a falta de esperança em várias partes do livro, ele discutindo aqui com Deus o acontecimento terrível que virão sobre Israel. O exemplo disso é que ele acusa Deus de ser injusto, porque todos os esforços que ele fizeram alertando o povo foram em vão. Aí ele se depara agora na ocasião de falar que Deus não estava sendo justo com ele. Olha só, Jeremias estava profetizando e o povo não estava ouvindo. Aí ele vai dizer que Deus não estava sendo muito honesto com ele pelo fato de estar fazendo aquilo. Olha só, ao nível de desespero de Jeremias. Irmãos, desde Isaías aí, está claro lá que o povo, e hoje não é de se admirar, nós pregam para as pessoas, elas não estão nem, elas não ouvem, mas isso é bíblico, que elas com o ouvido ouviria, elas enxergariam, mas não dariam crédito. Quem deu crédito à nossa pregação? E aqui, nessa situação, Jeremias ele fica muito triste com Deus agora, já está triste com Deus, porque ele prega e as pessoas não ouçam. Os ímpios prosperam, os falsos profetas resistiam na cara e enganavam o povo. Deus não fez um milagre sequer para salvar o povo, nenhuma manifestação de poder foi vista pelo povo, e ele teve que admitir: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu, prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Ou seja, ele está dizendo que Deus manipulou a mente deles. Não, o Senhor me fez de uma forma que eu não tive controle, e eu fui lá falar, eu falo as coisas e ninguém me ouve. Porque se eu pudesse, ele está dizendo aqui, se eu pudesse, essa a interpretação, persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido eu fiquei, mais forte foste. Ou seja, se eu pudesse resistir, eu não tinha ido. Se ele pudesse ser feito igual Jonas falou: não vou, eu não vou. Só que aqui ele está dizendo: não, eu até quis não ir, mas o Senhor me forçou. Por que ele chega a essa conclusão? Porque o povo não ouve ele. Aí levanta um falso profeta ali no meio ali, profetiza algo, o pessoal: não, essa profecia aqui, pensa, é uma situação muito ruim. E aí vocês vão entender, vocês vão ver que não é fácil, a vida de um profeta não é fácil. E a situação que Deus te chamou, você vai ficar: Deus,
Qual é o propósito do Senhor? O que o Senhor está... É só para mim... É só para as pessoas zombarem de mim? É para isso que o Senhor me chamou? É isso que ele está vivendo, é isso que ele está sentindo na pele. O Senhor me chamou para ser escarnecido? Mas tudo aí tem um retorno, no final a gente vê tudo o porquê das coisas. Sua tarefa era anunciar a queda de Jerusalém devido ao pecado do povo. E a sua recompensa era ser um homem de briga e de contenda com toda a terra. Aí ele vai dizer: ai de mim, minha mãe, né, no caso, ai de minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Cada um deles me amaldiçoou. Ou seja, chegava no lugar, profetizava, pensou: não, sou amaldiçoado, só não está com Deus não. E aí? É complicado, não é fácil não. As coisas de Deus é só Deus mesmo para revelar e explicar, gente, porque não dá para... Quando foi amarrado ao tronco, chega a acusar Deus de enganá-lo, pensa em abandonar o seu ministério. Capítulo 20 aí, versículo 7 ao 18. Jeremias tinha um hábito de ser repetitivo, então isso vai resumir bastante aí o nosso conteúdo. Ele reescreve, tem aí um escriba aí que é seu auxiliar, que é Baruque, Jeremias 36, aí os repetidos aí, ó, Jeremias 2, 28 com 11, Jeremias 5 com o capítulo 9, Jeremias capítulo 6 com o capítulo 8, Jeremias 7 e capítulo 26, capítulo 11 e o 20, capítulo 15 e o 43, capítulo 16 e o 23, o capítulo 17 e 22, capítulo 23 e 30, capítulo 30 e 46, uma parte do 30, né? E o capítulo 31 ao 33. O capítulo 52 foi acrescentado ao livro das profecias de Jeremias como uma implementação da história, já que contém fatos ocorridos de mais de 20 anos depois da morte de Jeremias. Existem diferenças entre os textos da Septuaginta e as feitas pelos maçoretas na Bíblia hebraica. Quem não sabe que a Septuaginta é a tradução dos 70 e os maçoretas aí os escritos judeus, né? Quem preservou aí o Antigo Testamento. E se alguém for estudar hebraico e for ver essa questão de maçoréticos, os maçoréticos é aqueles pontinhos que ficam em cima das letras hebraicas, que dá o som de vogais. Nas letras hebraicas você já viu uns pontinhos, umas bolinhas, que significando ali. Uma bolinha tem o significado da letra A, outra bolinha tem o significado de B, dependendo da posição já é o I. Ali isso é sinais maçoréticos. Por que a Bíblia hebraica, a nossa foi reescrita, né, no caso, né, traduzida? Dizem que a nossa ela tem vários que estão errados. Então tem interpretações diferentes da hebraica. Assim, não é que está errado, é que o vocabulário hebraico ele é bem pobre na questão de palavras, de quantidade de palavras. Tem palavras que não tem em português, então tem coisas que eles chegam isso aqui parece mais com isso aqui, aí ela é adaptada. O hebraico ele é simples, isso é uma média mesmo. O português dá mais de 300 mil palavras. Já o hebraico, eu acho, não chega assim, a 20 mil, acredito, 25 mil. Então, assim, não estou falando a numeração aqui, não vai conferir, mas a diferença é absurda, é gigantesca. Mas os originais vai dar um pouco de diferença, sim. A primeira parte do livro ele é agora dividida em partes. Procuramos colocar em ordem temas do livro, já que não estão em ordem de acontecimentos, o que torna difícil de ser analisado, por isso a necessidade de ser colocados em partes didáticas, de maneira didática. E é dever também do aluno, né, mergulhar aí na vida de Jerusalém, da cúpula governamental, e para entender melhor aí o profeta, o povo nesse tempo, nesse contexto histórico aí. O capítulo 1, o chamamento de Jeremias, a cronologia da história de Jeremias. Aí acontece aqui, logo no início aí, trata do período em que Jeremias profetizou. Ele começou a missão no 13º ano do reinado de Josias,
Josias concluiu 5 meses depois do exílio total de Jerusalém. Aqui é onde foi encontrado lá o livro, o rolo sagrado lá nos escombros, e foi Ilquias, pai de Jeremias, sumo sacerdote, foi quem leu o livro que foi achado ali para Josias. Josias se arrependeu, eles procuraram a profetisa Uda para orientar o que eles deviam fazer. Jeremias profetizou durante 41 anos. Ele começou a profetizar no 13º ano do reinado de Josias e ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém, há cerca de uns 30 anos, mais ou menos. Um chamamento específico e peculiar no capítulo 1, era ainda muito jovem, né? Ele vai questionar, que era uma criança, e literalmente deve ser, provavelmente que ele era muito novo, e assustado também, né? Porque uma pessoa jovem, ser chamado para confrontar as pessoas, os grandes, então é de se pensar. As visões de Jeremias, a visão da amendoeira, o que vejo, Jeremias? Ele vai dizer, eu vejo a amendoeira. Aqui parece um tipo da fidelidade de Deus e de sua palavra, porque eu velo sobre a minha palavra a cumprir. Veja Números capítulo 17. A visão da panela de fogo é um atemporal, isto é, não é para um tempo determinado, ou seja, está valendo para os dias de hoje também. A panela de fogo, ou as nações do norte insistem em pisar os pés em Jerusalém. Até hoje as pessoas perseguem Jerusalém aí. Então essa panela de fogo aí, ela é atemporal, não tem um tempo determinado. Desde o passado até hoje o pessoal persegue Israel. Israel se vê ameaçado todos os dias pelas nações do norte. As acusações contra Israel estão em toda a profecia de Jeremias. São palavras de ânimo ao profeta diante da dura missão que teria pela frente. O amor de Deus e a insistente desobediência de Israel. Nesse capítulo, o estudante se depara com as primeiras profecias de Jeremias, possivelmente durante dias de paz. O reinado de Jeremias apela ao povo para que aproveite a oportunidade que Deus lhe dá e se arrepende de seus pecados. A pregação sempre foi essa, o evangelho sempre foi esse: arrependa. Você pode ver que desde o passado, desde antes de Cristo, a pregação sempre foi essa: arrependa, arrependa. As perguntas amorosas, aqui tem as perguntas amorosas de Deus ao povo, né? Perfídia aqui, que é o primeiro amor aqui que o pessoal tinha abandonado. Deus vai cobrar isso do povo. O trocando de amores aqui no capítulo 2, aqui já é o povo abandonar a Cristo e se relacionar com deuses estranhos. Então aí já eu sempre disse para vocês que o aborrecimento de Deus com o povo sempre foi a prostituição, ou seja, o abandono de Deus para a idolatria, para buscar outros deuses. O chamamento ao arrependimento, por isso que vocês veem que a prostituição, o adultério é uma coisa terrível. Mas Jerusalém não é a terra que Deus ama? Sim, mas aí a questão aqui, Eles não entendem isso. Oi? Eles não entendem isso. Que é a terra que ele ama. Porque eles não falam que quando Jesus voltar, vai voltar em Jerusalém? Sim, eles têm conhecimento que, até porque para eles Moisés é mais importante que Jesus. Para muitos sim, que muitos não acreditam que Jesus veio ainda. Então eles esperam o Messias, muitos, outros não, mas boa parte dos israelitas eles falam que Jesus era um profeta. Quem conhece, tem uns que nem conhecem, falam que foi um homem bom, um homem bacana, mas que é o Messias não. Então, mas por isso que Moisés acaba sendo mais importante, Davi acaba sendo mais importante. Então eles sabem que eles é o xodó de Deus, mas esses mesmos estão esperando o Messias. E aí a questão
Deus castigar Israel sempre foi essa, é eles voltar para deuses estranhos. Então, se Jesus voltar, ele vai Perecer tudo. Quem não recebe Cristo como Senhor e Salvador, independente, não tem. Que Cristo é a ponte. Os que estão morrendo agora sem Jesus, estão perdidos. Essa é a realidade, não tem conversa. No grande dia do Senhor, muitos vão se salvar, porque eles vão clamar por socorro, e aí literalmente eles vão reconhecer que Jesus Cristo é o Messias. Mas então, quando Jesus voltar, aqueles que esperam a volta de Jesus, eles vão entender que é Jesus? Que é o quê? Sim, quando Jesus vir. Eles estão esperando, significa que quando eles virem Jesus voltou, eles vão meio que aceitar naquele momento ali. É porque nós acreditamos que o arrebatamento ele vai acontecer e vai acontecer a grande tribulação. Nesse período, a igreja, a nossa crença é que o arrebatamento ele vem antes da tribulação. Mas, partindo desse pressuposto aqui, que o arrebatamento vem antes, a igreja já vai estar no céu, que é nós que aguardamos a Cristo, e aí tem pessoas que vão ser influenciadas pelo anticristo. E nesse tempo vai haver salvação, que é pessoas que vão ver que o anticristo ele é totalmente contra os princípios de Deus. Esses que vão estar aí vão ver, quando Jerusalém for cercada, literalmente eles vão clamar por socorro, e agora é o momento que Cristo vem juntamente com a igreja, e é o cavaleiro do capítulo 19 de Apocalipse que luta contra as nações e decreta o fim de alguns vilões, né, de alguns adversários que são jogados no lago de fogo. Depois o inimigo é preso e por um período de tempo, aí vem a parte do milênio, aí entra o pessoal por milênio. Mas essa é a parte escatológica, né? É um assunto assim que rende com força. E aí Deus sempre cobrou do povo essa questão, que eles sempre trilharam por caminhos que eram contra, e Deus nunca apoiou, nunca gostou do pecado. Pecado nenhum, né? Mas principalmente a prostituição, que ele bate muito nessa terra. Chamaram ao arrependimento, depois o coração do profeta e a angústia de Deus, o mal que virá do norte, visto a invasão dos caldeus que começaram por Dan. Jeremias se desespera e exclama: ah, meu Deus, ou seja, ah, meu Deus, ah, meu coração, eu me contorço de dores, ó, as paredes do meu coração. Jeremias tem uma visão da terra arrasada, capítulo 4. Então, não é fácil você ver o que vai acontecer, não é fácil você saber que vai tudo dar errado e as pessoas não estão nem aí. Então aqui você passa a ter o sentimento de Cristo, quando você vê que a pessoa está indo caminhando para um fim, né? Um final trágico, e a pessoa não está nem aí, ela não se arrepende, você fala: ó, fulano, não vai acontecer isso. É a mesma coisa que você sabe que a pessoa, por exemplo, você sabe que a pessoa está saindo para a viagem, mas você vê, ó, o final dessa viagem não vai ser bom, você fala para a pessoa: não vai, fulano, a pessoa insiste em entrar no carro e ir, né? Então é a mesma coisa. Joaquim recém ascenderam o trono, e ficou tão irritado com as palavras de Jeremias que, não fosse intervenção de Aicam, Jeremias teria sido morto. O tempo era novo. Olha só, e o pior é que Jeremias profetizava, Jeremias aplicava, e as pessoas ainda queriam matar Jeremias. Isso tornava a ira de Deus maior contra o povo ainda, porque, ou seja, por mais que o povo não obedecia a Jeremias, por mais que o povo não estava nem para ele, mas maltratar o profeta deixava Deus mais irado ainda. O templo era o novo ídolo do povo, então o pessoal já estava idolatrando o templo e precisou se munir de coragem para avisar o povo que o templo diante dele seria totalmente destruído. Com isso, engarreou o protesto do rei Joaquim, dos sacerdotes e dos demais profetas da cidade. Um homem sozinho contra uma nação inteira. Lembra lá aqueles profetas: templo do Senhor, e eles ficaram lá já idolatrando o templo já. Continuando, na ocasião, alguns líderes de Israel aumentaram historicamente, mostrando que o passado
outros profetas haviam profetizado a mesma coisa e que não foram mortos. Então já tinha os falsos profetas agora, dizendo que aquela conversa de Jeremias era uma conversa fiada, porque tinha outros profetas que profetizaram, que falaram que ia acontecer, e eles estavam lá, na tranquilidade. Então, estava levando o povo a não crer em Jeremias. Como se precisasse disso, né? Como se precisasse de alguém que chegar, não, gente, não crê em Jeremias. O pessoal já não cria mesmo de maneira nenhuma, ninguém estava acreditando nele. Os sacrifícios rejeitados por Deus. Tinha alguém que acreditava, né, mas a maioria não acreditava. Os judeus achavam que bastava fazer sacrifício e que Deus ouviria e agradaria deles. No estudo de Miqueias e Oséias, o estudante percebe que Deus se agrada mais em pessoas com o espírito quebrantado do que sacrifício. Deus vai usar o profeta Samuel para dizer, né, eu quero obedecer, vai ser melhor do que o sacrifício. Sempre foi assim, sempre obedecer melhor que sacrificar. O juízo virá, o juízo ocupa vários textos da profecia, é repetitivo, o estudante lê aí depois, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, a dor do profeta, somente ele vê o mal que virá, como eu disse para vocês, você vê o fim, você sabe que não vai ter mais retorno, a pessoa vai para um fim sem volta, um caminho sem volta, e aí ela insiste em não te ouvir. É doído isso, é doído para um pai falar para um filho, para de andar com fulano de tal, sai disso, o filho não está nem aí, depois o final está lá. Aí o pai já esperava aquilo, já imaginava aquilo, mas falta de aviso não foi. Então é a dura realidade dos adolescentes, né? A boa parte dos adolescentes não ouve os pais, não escuta os pais. É por isso que é interessante a gente começar agora de criança. A rainha dos céus que o pessoal idolatrava, né? Naquele tempo eles tinham a rainha do céu, não é diferente nos dias de hoje, a pessoa faz idolatria com tudo, sempre tem uma rainha que chama de mãe de Deus, e aqui nesse tempo já tratava disso, Veja Jeremias capítulo 7 com 44. A segunda parte do livro, nessa segunda parte, o estudo de Jeremias, o aluno ele vai ter temas aí que não é por capítulos, né, mas por partes. Os sentimentos do profeta, a vida solitária do profeta, então é isso que acontece muito quando você decide fazer, é aquilo que nós conversamos no início da aula, né? Que quando você decide fazer a vontade de Deus, aparentemente sua vida passa a ser mais solitária. Quando você tem comunhão com Deus, não estou falando que você não tem amigos, não tem comunhão. Comunhão você tem sim, comunhão, mas é que nem se você for olhar num pastor. Um pastor é cercado de gente, mas só. E literalmente não tem amigos, porque todo mundo cerca ali. Precisa disso, mas na hora que às vezes está precisando de alguma coisa, está precisando de um abraço e não tem. Então essa é a vida de um profeta, a vida solitária. E é desse jeito. É por isso que tem que tomar muito cuidado, porque o diabo pode se aproveitar da situação para tentar ali colocar na sua mente que ninguém está nem aí para você, já caminha para a depressão e essas coisas assim, as doenças psíquicas. Então é por isso que a pessoa deve vigiar bastante. Os temas a seguir serão apresentados em forma de esboço, porque exigirá muito espaço e aqui nós não temos esse tempo todo. Jeremias era amigo dos reis e foi mal entendido por eles que pelos seus colegas sacerdotes. Deus usou, como vamos falar, e literalmente foi o vento. Literalmente foi o vento. Usou para falar. Aí eu destacaram e fiquei assim, Foi engraçado porque literalmente. Foi engraçado porque literalmente aí foi o vento, foi ao pé da letra. Então, o vento soprou. Essa aí foi uma das profecias mais assim,
Sim, foi muito verdadeiro, porque geralmente as profecias para ser interpretadas. São simbólicas, né? Você interpreta. Essa daí não. Essa ficou muito óbvia. Entende? Então eu falo assim, até hoje não está entendendo. Quando eu vejo a pessoa receber alguma coisa assim, uma profecia, ou qualquer outra coisa, Deus profetizou coisas boas também, depois desse evento aí, entendeu? Mas antes de profetizar um restante. Mas eu tinha avisado naquela. Deus avisou. Para você estar em paz. Que o diabo entrasse na vida, né? Que o diabo andasse ali. O Senhor usou o profeta e ele falou de um vento. Aí eu falei assim: só pode ser um vento físico, ou eu fiquei pensando, né? E depois não te esquece, né? Porque vai passando os dias, não te esquece. Aí do nada, pronto, mas deixa eu problema para misericórdia. Foi mas as pessoas não levam a sério. Quando alguém profetiza, eles falam assim: que o diabo falou, entendeu? E o que está acontecendo? Tem que tomar muito cuidado com essas coisas. A questão da profecia já pega isso aqui. Porque se uma pessoa chegar a profetizar para você, e você vê que é algo contraditório, você não precisa ficar ali fazendo isso, só repreende isso que ele está repreendendo em nome de Jesus. E dependendo da situação também, você fica dando com o outro, porque para você não se pegar pecando contra Deus. Então, mas quando a pessoa falou isso comigo, a pessoa disse assim, que o Senhor permitiria para que nós tivéssemos uma relação mais ousada com Ele. Entende? Então não tinha como eu falar assim, não é de Deus, entendeu? Porque o Senhor, Ele permite essas coisas pra gente, né? Então... Uma relação mais ousada com Deus. Eu quero que você foca nisso aí. Mais ousado com Deus. Está precisando desse negócio aí, tá? Então, mas vamos voltar aqui. Argumentos entre Jeremias e Deus, aqui vice-versa, uma conversa que está acontecendo aqui entre Deus e Jeremias, parecido com aquela conversa de Jó, né? Jó capítulo 38, que Jó começa a se encher de razão, e depois ele fala: Jó, você estava onde quando eu estava fazendo isso, e aquilo, e isso? E aí Jó pega e baixa a bola. A oração do profeta, o profeta Jeremias, 3 vezes Jeremias intercede apaixonadamente pelo povo, e 3 vezes Deus diz: não. A oração do profeta, imagina, gente, se a pessoa é íntima com Deus, você conversa com Deus, você intercede pelo povo, Deus fala: não, Jeremias. Então, porque ele sentia dor do povo ali. Moisés, o povo queria matar Moisés, então Moisés intercedendo pelo povo. Deus falou: Moisés, para com isso. Samuel intercedendo Saul. Samuel, até quando, Samuel? Eu já rejeitei Saul, para. E deixa eu ver como é que é. E aí que você vê o verdadeiro profeta de Deus. Essas pessoas que tudo fazia mal para o intercessor. Entende? O povo fazia mal para Moisés. Saul estava fazendo mal para Samuel. A nação aqui queria matar Jeremias. E o que eles estão fazendo? Então aqui é uma coisa que você vê, uma autenticidade do verdadeiro profeta, uma pessoa enviada por Deus. Ela está e a principal testemunha, o principal exemplo, o povo crucificando Cristo e ele intercedendo pelo povo. Então sempre a característica do verdadeiro profeta, você vai ver nessa questão. O povo está perseguindo, o povo está maltratando e ele está querendo o bem. Isso aqui literalmente é uma mostra de ser como Cristo, assim, ser semelhante de Cristo, assim como Paulo falou. O povo perseguindo Paulo, maltratando Paulo, e ele ser o imitador de Cristo, assim como eu sou. Então, essa é uma das características do autêntico profeta, da pessoa de Deus. A terceira parte do livro é uma didática de Deus com Jeremias. A lição de Deus de Jeremias: o cinto de linho e a jarra de vinho. O cinturão não é apenas um cinto, tá, pessoal? Jeremias recebeu ordens de Deus para comprar o cinto de linho, usá-lo sobre o lombo. Depois que caminhasse bastante, depois de um tempo, Deus lhe deu ordem para que o cinto ele fosse levado junto ao Eufrates e ali enterrasse, ou seja, teve que fazer uma caminhada de uns 500 quilômetros, mais ou menos, até o rio Eufrates, capítulo 3, vocês vão ver isso aí. Depois de um longo tempo, o cinto havia apodrecido, e somente então que Deus lhe deu o sentido ou seja, a interpretação aí do sinal. A símbolo do jarro, que serve para uma aplicação mais severa, o cinto e linho, os cacos do jarro, representam a inimizade entre eles e o espírito de embriaguez que Deus enviaria sobre o povo. O que Deus enviaria sobre o povo, um
Um povo embriagado perde a noção do tempo e o senso do certo e do errado. O orgulho de Judá é exposto nos textos restantes do capítulo 13. Aí Jeremias visita a olaria, né, que é muito assim com esse capítulo 18, né, que ele viu o oleiro refazendo ali o vaso, quebrando ali para fazer de novo. E quem tinha autoridade sobre quem? Deus está mostrando ali para Jeremias. A botija quebrada. Jeremias foi orientado a comprar uma botija e caminhar até o vale de Inom, e algumas pessoas o acompanhou. Nisso que acompanharam, chegou lá e ele quebrou o pote diante das pessoas e estava com ele ali. E ali ele profetizou o destino de Judá. Ou seja, a galera viu ali, o povo viu que eles seriam quebrados. A visão dos 2 cestos de figos, essa visão de Jeremias ocorreu depois de que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro Jeconias. Daniel e seus amigos, Ezequiel e a cúpula produtiva da cidade foram levados para a Babilônia como prisioneiros. Quando uma terra era saqueada, todos os imperadores, os reis que saqueavam, eles tinham em mente ali levar ali as pessoas cultas, os profissionais, os engenheiros, as pessoas de nível alto. Por quê? Porque ele deixava aquelas pessoas junto deles e enfraquecia aquela nação. Ou seja, se tirava a parte acadêmica, a parte intelectual, literalmente o povo ficava fraco. Então assim que funcionava. E aqui nessa viagem agora já é levado Daniel e seus amigos, Ezequiel, e toda aí a cúpula aí, todo a nata, né, conhecida aí, as pessoas mais importantes da nação. Deus pergunta ao profeta: o que vês tu, Jeremias? E o profeta respondeu: vi 2 cestos de figos, e os cestos de figos bons e outros de ruins. Os ruins que não se pode comer. A interpretação que Deus dá está aí no capítulo 5, no versículo 5 ao 10. Os canis são simbólicos. Jeremias recebeu a ordem de Deus no início do reinado de Zedequias, no último dos reis, em uma câmara, né, que ele coloca essa câmara no pescoço aí, fala que Deus ia colocar um jugo sobre o povo. Aí vai aparecer também um falso profeta aí para ir contra ele. Jeremias precisou fazer mais canzis para enviar aos reis. Vieram o mensageiro falar com Zedequias a mensagem de Deus para as nações. Aí na quarta parte do livro, Jeremias e o cerco da cidade. O que acontece? O confrontamento com os falsos profetas. Nesse tempo aqui, nesse momento aqui, Jeremias, com essa canga de boi aí que ele coloca no pescoço aí, mais uma vez ele vai perante a cúpula, ele vai ali de frente ao pessoal para avisar o povo se arrepender. E o povo só maltratando Jeremias. Pazu, o mensageiro: Jerusalém está cercada pela 3ª vez, ao que parece 2 levas de cativos haviam sido levados no período de 14 anos para a Babilônia. Agora Zedequias, o rei, começou a temer de medo. E aí ele vai pedir a Jeremias: Deus não tem nada para falar para nós não? O que ele tem? Aí Jeremias vai deixar bem claro: não tem jeito não. Jeremias vai dar 2 mensagens para o rei e para o povo. A primeira mensagem é: pode juntar suas armas na praça da cidade, porque decidida acabo a vocês. Capítulo 21. A segunda mensagem foi: quem resistir morrerá de fome nessa cidade, mas quem voluntariamente se entregar ao rei da Babilônia, sua vida será por despojos, ou seja, será levada. Então, eles tinham 2 opções: ou se entregar ou se entregar. A opção era só essa, que quem resistisse ia morrer. Ou ele se entregava ou morria. A profecia contra os reis e os filhos de Josias, né, então eles literalmente foram levados. Aqui sobre Salom, que foi levado para o cativeiro. E Jeremias predisse que ele nunca mais voltaria de Jerusalém.
há 70 anos de cativeiro. Esses 14 versículos do capítulo 25 anunciam os 70 anos de cativeiro do povo de Israel na Babilônia. De alguma maneira o texto de Jeremias chegou nas mãos de Daniel, e aqui começa Daniel a entrar em cena, e foi então que Daniel começou a interceder pelo retorno do povo. Jeremias compra as terras de seu tio Anatote, a prova de Deus que regressaria. Então a terra estava toda devastada, estava toda destruída, mas Jeremias vai lá e compra a terra. O pessoal, mas como assim, Jeremias? Por que você está comprando essa terra? Era porque ele era convicto, ele tinha certeza que o povo ia voltar. Só que o povo não cria nisso, né? Porque a devastação era enorme. E ele compra a terra. Deus então enviou Jeremias a Hananel, filho de Salum. Depois que escriturou a propriedade, Jeremias entregou a escritura a Baruque, com ordens de que depositasse num vaso de barro para que fosse conservado. Então ele comprou essas terras. Baruque era o seu escritor, era o seu escriba. Jeremias interrogou a Deus, e a resposta de Deus veio a Jeremias no capítulo 32. Nós poderíamos até ler isso aí. Capítulo Jeremias 32, vamos lá. Jeremias interrogou Deus no capítulo 32, versículo 16. Vamos ver isso aí para nós ver como que está com esse diálogo aí entre Jeremias e Deus. Eu já estou aqui. Jeremias 32 e o versículo 16 diz assim: e depois dei a escritura da compra de Banique, filho de Nerias, aqui está um pouco diferente o nome, ao Senhor, dizendo: ah, Senhor Deus, és tu que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil, ou seja, nada é grande demais para o Senhor. Usa de benignidade para com milhares e tornas a iniquidade dos pais aos seios dos filhos. Depois dele, tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Até o 25, mas não vou ler isso tudo não. Vou ler agora o 32 e o 25 e o 26. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso alguma coisa grande, difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu entrego essa cidade na mão dos caldeus e na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele tomará. Mais uma vez aí, a profecia duríssima aí. E aí continua até o 44 essa profecia. Aí na quarta parte, Ananias, o falso profeta. Esse Ananias, ele levanta quando Jeremias está profetizando com a canga nas costas. Não demorou muito para que aparecesse em Jerusalém um profeta de Gibeão, Ananias, e começou a profetizar. Deus havia quebrado o jugo, ou seja, Jeremias estava ali com aquela canga. Ele chegou e quebrou a canga do pescoço de Jeremias ali, né, que estava, e profetizando, né, que Deus havia quebrado o jugo do rei da Babilônia, e que em 2 anos todos os que haviam sido levados para a Babilônia, inclusive os objetos, templos, as riquezas trazidas, seria trago de volta, né, que tinha sido roubado. Então ele começa a profetizar. Literalmente aqui, esse Ananias é um falso profeta, e pegou a canga de madeira de Jeremias que trazia no pescoço e quebrou. Capítulo 28, 9. Logo depois Deus falou a Jeremias: assim diz o Senhor, cangas de madeira quebraste, ou seja, a canga de madeira você quebrou, mas em vez dela farei canga aqui, ó, de ferro, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações para servir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o servirão também. Lhe dei os animais do campo. Ainda não para por aí. Aí Jeremias vai profetizar o fim do falso profeta. Jeremias profetizou que Ananias, o falso profeta,
morreria ainda naquele ano, e o que de fato aconteceu no capítulo 28 de 17. Isso é uma média de no 7º mês, ele morreu. Ou seja, quis amenizar a situação com falsas profecias, mas em vez de um jugo de madeira, e agora viria um jugo de ferro. Nabucodonosor levará as primeiras 2 levas para a Babilônia e os líderes oficiais, carpinteiros, ferreiros. Com isso, o país perderia sua força. Então, aquilo que eu falei para vocês, eles levavam a mão de obra, o pessoal criativo, eles levavam tudo e deixavam o país só com os pobres, para se tornar, literalmente, para se tornar uma nação pobre e enfraquecida. A carta aos exilados que estavam na Babilônia, depois de 70 anos, Deus voltaria a olhar para o povo. A promessa do retorno do povo, capítulo 30. Os recabitas, exemplo de fidelidade do voto, tem um povo que foi fiel a Deus. A palavra de Deus desprezada novamente, aqui nós vemos no capítulo 36, Jeremias dá ordem ao Manusés Baruque para que leia o rolo de sua profecia para o povo. Aqui ele está encarcerado, ele está preso, mas ele vai pedir para Baruque não deixar de ler as profecias, o que ele havia profetizado ao povo. Ou seja, você pode ver que ele enfatiza muito nas profecias e começa a ver algumas repetições, porque ele queria passar que o povo alcançasse o arrependimento. É igual eu comentei com o Jonas no início da aula. É como nos dias de hoje. Nós vivemos falando para as pessoas que Deus vai voltar, que Jesus Cristo vai voltar, que vai acontecer, vai chegar ao fim, e as pessoas não estão nem aí. O rei queima os rolos da profecia, que Josias, depois de ter lido o rolo aí, concluído na câmara, o Joaquim, escrivão, depois de lido diante do rei, dos príncipes, era inverno e começa a queimar os rolos, né? Ou seja, não só dava ouvido, pessoas que tinham noção, que conheciam o que Deus poderia fazer, mas agora ele queima os rolos aqui de advertência, que era para eles tomar uma postura, e agora ele está aqui fazendo pouco caso e está queimando. Não se atemorizam, não rasgaram as vestes, né? Nem o rei que devia se arrepender, se humilhar, ao invés de fazer isso, ele queimou os rolos. Todas aquelas palavras. O rei deu ordens que prendesse Baruque e a Jeremias, mas o Senhor havia escondido. Ou seja, tinha que fazer o trabalho de Deus, e agora Deus vai livrar Jeremias aqui. O rolo novamente é reescrito por Baruque, que foi queimado. Então olha a luta, olha a prova que esses homens passavam. Pregavam, e o trabalho que eles utilizavam ainda era tirado deles, confiscados. Jeremias profetiza para Baruque o escriba. A 6ª parte do livro de Jeremias, as profecias em relação às nações da terra. O cálice da ira de Deus na mão de Jeremias. Aqui, a Bíblia fala muito sobre cálice, você vai ver muito lá no Apocalipse, que o cálice é para minimizar a ira de Deus contra a nação, e Deus vai enchendo as taças, como eu já falei. Mas vai chegar uma hora que essas taças vai transbordar e vai ter que ser virada sobre a terra. Mas até lá nós já estaremos na glória com Jesus. Jeremias recebe de Deus o cálice com a qual daria de beber as nações da terra. É uma missão dura para o profeta, mas ele teria que cumprir com o chamamento. Essa parte das Escrituras é um resumo de tudo que Jeremias profetizou nos capítulos 46 e 51. A profecia contra o Egito, depois a profecia contra o Filisteu, depois não contra Moabe, Moabitas, contra Edom, né, que é uma descendência de Esaú também. Profecia contra Damasco na Síria, profecia a respeito da Arábia, aí profecias contra a Babilônia. No final das contas, Deus usa as nações para castigar o povo, mas aí eles vão se empolgando, aí Deus também tem que corrigir eles também. Foi? Se as taças do Senhor vai derramar, se elas não... É tipo assim, ó. Você lembra quando houve a extensão de
literalmente aquilo, é assim, o nível de pecado de Sodoma e Gomorra estava elevadíssimo. E aí Deus derramou a taça da ira dele ali sobre aquele lugar. Mas a Bíblia já deixa claro que se houvesse a Sodoma e Gomorra, não pecou nem a metade do que a nação já fez hoje. Então, para Deus não fazer aquilo lá, essa ira dele está sendo jogada na taça. Ali literalmente, Deus falou, não, chega, não basta. Aí destruiu. Para os dias de hoje, isso não aconteceu ainda por conta da igreja. Por aí, é uma destruição. Então, foi quando Deus veio, né, e acabou com tudo. Então, o Senhor fez uma aliança e Deus não se ensinou. É um pouco diferente pelo fato que aqui nesse derramamento aqui do cálice, das trombetas, do selo, isso aqui as pessoas não vão poder fugir. Então, ou seja, não vai ter, a pessoa vai tentar se matar, vai se machucar todinho, mas ele vai sofrer as consequências, ele não vai morrer, não vai poder escapar. Igual no dilúvio lá, querendo ou não, está sofrendo, né? Foi condenado, mas ali eles tinham que sentir ali a vingança ali. Eles literalmente vão sentir ali aqueles espantos ali. Depois você conta a questão de nação, a sétima parte do livro, a queda de Jerusalém, a tomada de Jerusalém por Nabucodonosor, foi tomada. No capítulo 52, Jeremias deve ser estudado ao lado da referência contida nos livros de história, de 2 de Reis, capítulo 24, 18, 25, e 2 de Crônicas, capítulo 36, e Jeremias 39. Jeremias e os acontecimentos durante os dias anteriores. Jeremias andava livre pela cidade, né? Nabucodonosor deu liberdade dele, porque ele tinha profetizado que ele ia invadir. Os caldeus haviam retirado, mas Jeremias confirma que os caldeus voltarão. O pessoal já estava se empolgando aqui, que estava tudo em paz, estava na tranquilidade. Só que aí Jeremias falou, eles vão voltar. E outra vez assim para Jeremias. Aí o que acontece? Quando Jeremias estava saindo para ir à terra de Benjamim, no fim de receber a herança, foi preso sob acusações de que fugia para se unir aos caldeus. Relato triste do seu sofrimento. Não é fácil não, né? Eu pedi para falar assim, vai de lá. Foi surrado, castigado. Isso está no versículo 14, 21. Acusado, os acusadores jogaram ele num poço cheio de lama, né? Aí até que um eunuco, Ebed-Meleque etíope, falou ao rei e conseguiu a permissão para tirar Jeremias de um poço. Imagina uma pessoa num poço cheio de lama. Quanta maldade, né? E o rei Zedequias chamou Jeremias em secreto para consultar o Senhor para saber o que aconteceria nos próximos dias, no capítulo 38. Jeremias ficou na prisão do átrio, na guarda, até o dia em que foi tomado Jerusalém. Aqui que foi libertado depois. Mas esse rei aqui ele já veio divertido, Zedequias, mas ainda assim ele livrou ele do poço e manteve ele preso, mas agora aqui já mandei ele preso no lugar mais apropriado. Tudo que Jeremias profetizaram a Zedequias aconteceu na tomada da cidade, assim, no capítulo 9, eu até sugiro que vocês leiam, isso é bem interessante. O acontecimento durante a invasão e após o exílio, capítulo 39 a 44. Aí, por fim, tem as lamentações de Jeremias. Para quem não sabe, lamentações é a famosa elegias, né, que era lamentos por mortes, tipo assim, música que eles faziam assim, para homenagear, assim como Davi fez para Jonatas, e alguns outros encontram na Bíblia também. Algumas elegias dedicadas a algumas pessoas que fez grandes obras depois que morreu. Né? Na verdade, não depois que morreu. Como é que vai fazer alguma coisa depois que morreu? E está nos escritos aí, no Salmo do que eu vi. Josias fazia parte da profecia de Jeremias como sendo
um só livro, assim como Juízes, Ruth, Esdras e Neemias eram um só livro. Depois foi separado aí na tradução da Septuaginta. Então, era tudo junto, não tinha 1º e 2º Samuel, 1º e 2º de Reis, 1º e 2º de Crônicas, era tudo junto, assim como Juízes, Ruth, Esdras e Neemias eram apenas um livro só, não tinha separação. Aí nós vemos aí o ciclo das elegias de forma de estanzas ou estrofes, que vocês podem consultar, e a estrutura do livro de Lamentações de Jeremias, assim elegias, né? Juiz, o juiz, Aleph até Zain, que é o alfabeto hebraico, depois juiz Aleph, Amém, capítulo 2 a 3, depois juiz Aleph a Zain, que é capítulo 3, e depois o Aleph Lamed, que é o capítulo Juízos aí do capítulo 4, que é as Lamentações de Jeremias. Então, nós vemos e entendemos e compreendemos que muitos profetas sofreram bastante no seu trajeto de seu ministério, e nós entendemos que não é fácil, não é simples, o ministério ele não é uma coisa fácil. Paulo ele escreve que quem deseja o ministério, excelente coisa deseja, mas nós sabemos que não é nessa moleza que as pessoas vivem, pregam por aí, que é isso, que é aquilo. Quando você decide ser um representante de Deus na terra, você está disposto a sofrer afrontas, as pessoas não gostarem de você, as pessoas te julgar porque você não concorda com elas, porque o prazer das pessoas é que é toda a empatia excessiva, ou seja, a empatia excessiva ela é uma autodestruição. Quando você é muito empático com uma pessoa, tudo você quer agradar, você se prejudica, você faz mal a si mesmo, e nós não podemos ser assim. Então tudo tem limites. Você tem que saber, você tem que ser aquela pessoa, porque é que as pessoas não sabem valorizar isso, mas você tem que ser aquela pessoa, aquele amigo de verdade, aquele amigo que não vai te concordar com você para te agradar, que ele vai falar para você a realidade, para você não ir para um caminho de trevas, não trilhar caminho sem volta. Então essa é a realidade, é isso que Deus quer de nós, essa autenticidade que Cristo. Eu quero que vocês imaginem um diálogo com Cristo, quando você vai fazer algo que a pessoa chega para você, te usa como conselheiro, assim, ô Débora, eu estou precisando de um conselho seu, e é assim. Porque dependendo da forma que você falar, a pessoa que vai ouvir vai achar que você está querendo frustrar os sonhos dela, que você está querendo, não, eu fui falar para fulano, mas fulano falou assim, mas aí não entende que a colocação que você está fazendo é uma colocação com sentido espiritual, que você tem uma visão do que pode dar certo e o que dá errado. Isso acontece muito com relacionamento, né? A pessoa chega para você e fala, o que você acha de fulano? Aí você vê uma pessoa que pensa assim, ele é crente, ele é batizado, ele frequenta a igreja e faz isso. Eu acho assim. É que as pessoas não gostam de ele pagar preço. Aí a pessoa vai dizer para você assim, eu acho que as características que você tem que procurar na pessoa, se ela é fiel a Deus. Porque, olha só, Débora, tem gente que diz que é fiel à esposa, tem gente que diz que é fiel ao marido, tem gente que diz que é fiel ao pastor e não é fiel a Deus. Isso é mentira. Isso é impossível. Eu posso esquecer isso em tudo. Eu preciso ser fiel a Deus. Se eu sou fiel a Deus, todos os outros eu sou fiel. Então é isso que as pessoas não conseguem ver. E aí a gente tem que ser muito cauteloso quando vai entrar nesse meio aí, porque senão já vai falar logo que você, porque o crente é tudo igual, que não sei o quê. Entendeu? Então, assim, eu também não falei para você, falei assim, olha, dá uma meditada aí nesse versículo aqui. Você já vai questionar a ferida. Então, vocês responderam o questionário?